É isso aí, minha gente. Vamos hoje terminar essa introdução, né, que não acaba. A gente está no episódio 1 aí, já faz 5 semanas. A Isabela fala para mim que eu preciso fazer introduções mais curtas, porque a introdução acaba sendo maior que a série quase, né? O Paulo, você concordou, Paulo? Você também? Olha só. Paulo já não aguenta mais a introdução, né, Paulo? Tem que ir para cima, né, Paulo? Tá só na introdução. Mas, como eu falei para vocês, eu tenho falado, a ideia dessa introdução é que todas as questões que a gente vai tratar, os assuntos que a gente vai abordar nessa série, todos passam por esses tópicos. Então, quando a gente trata esses assuntos em detalhe, esses tópicos da introdução em detalhe, a gente, na verdade, por tabela, já está eliminando vários outros assuntos que a gente teria que passar por todos os tópicos posteriores. Então, a gente unifica, faz uma introdução um pouquinho maior, é verdade. Concordo com o Paulo, tem que ser um pouquinho mais rápido, né, Paulo? Mas, pelo menos, a gente economiza tempo nos tópicos individuais que a gente vai tratar. Então, a nossa série Pode ou Não Pode, episódio 1, estamos vendo aí 4 orientações básicas para lidar com questões que muitas vezes são polêmicas, muitas vezes são nebulosas, muitas vezes são discutidas, debatidas dentro da igreja. Questão de tatuagem, questão de piercing, questão de bebida alcoólica, questão de participar de festinha junina, Halloween, a questão de usar determinada roupa, enfim, uma infinidade de coisas que você pode colocar aí nessa categoria de dúvidas, de pode ou não pode, gente que fala que pode, gente que fala que não pode. E são questões que dificilmente você consegue responder com pode ou não pode, justamente porque você tem que ponderar, além desses aspectos aqui, outras questões que a gente vai trazer oportunamente dentro de cada um dos assuntos. Mas vocês devem se lembrar que a gente está vendo essas 4 orientações básicas e hoje a gente vai ver a última. Então nós já estudamos que o crente tem que fugir do legalismo e da libertinagem, são os dois opostos. O legalismo é a pessoa que inventa regrinhas da própria cabeça e coloca isso como critério de salvação, critério de santificação. Se você não faz isso, você está condenado ao inferno, ou no mínimo não agrada a Deus. E a libertinagem é o outro extremo, que fala que você pode viver do jeito que você quiser, que não tem restrição, não tem preocupação nenhuma, Deus não deixou nenhuma orientação específica para a sua vida. Então o crente foge desses dois extremos, o crente desfruta a liberdade cristã legítima, que está bem no meio dessas pontas aí. Em segundo lugar, a gente falou sobre a importância de preservar o testemunho cristão. Então, nós somos uma vitrine do cristianismo para as outras pessoas. As pessoas olham para o Guimel, olham para o Moreira, olham para o Henrique e falam, tá, isso é ser crente. E essa visualização, essa vitrine tem que ser correspondente ao que a palavra de Deus diz. Então, daí a importância de nós sermos muito cuidadosos com o nosso testemunho. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, é aquilo que as pessoas vão associar a cristianismo. Então, quando eu saio na foto com alguma coisa que eu não deveria, eu estou comprometendo meu testemunho. Quando eu me alinho a alguma coisa que eu não deveria, eu estou comprometendo meu testemunho. Então, a gente tem que preservar o testemunho cristão. E, em terceiro lugar, que a gente dividiu aí em 2 textos e vimos na semana passada e retrasada, o crente tem que zelar pela consciência alheia. E nós vimos que isso acontece por meio de não induzir os irmãos mais fracos ao pecado, ou seja, eu não posso ser insensível à realidade do meu irmão, eu preciso me preocupar com ele em todas as minhas ações, fora da igreja, nas redes sociais, na minha vida, tudo que eu faço, porque a minha ação, às vezes fruto de uma liberdade legítima, mas por falta de tato, por falta de sabedoria, por falta de sensibilidade, eu empurro o meu irmão ao pecado, expondo ele a uma situação que eu poderia simplesmente abrir mão e não comprometer a vida espiritual dele. E eu também zelo pela consciência alheia quando eu respeito os escrúpulos pessoais. Escrúpulos, como eu falei para vocês, são aquelas questões particulares que cada um vê de um jeito, onde há uma particularidade, porque são questões que não necessariamente são morais, certas ou erradas em si mesmas. É o modo como cada um, dentro da sua liberdade, interpreta cada ponto. E é possível viver em unidade tendo essas particularidades. Por isso que é fundamental que o amor, como a gente viu nos 2 textos, o amor seja o critério de unidade. O amor seja o critério que nos mantenha unidos aqui, apesar dessas pequenas diferenças que a gente tem e que não tem problema nenhum ter. É bom, é normal, é saudável, mas eu tenho que respeitar os escrúpulos pessoais, essas questõezinhas individuais que não são necessariamente certas ou erradas. E hoje a gente vai ver o 4º item aí, a 4ª orientação básica,
que diz que você precisa exercer o domínio próprio. É assim, a gente já falou bastante nesses primeiros 3 itens aqui sobre questões exteriores. A gente falou sobre cultura, a gente falou sobre a preocupação que eu tenho que ter com o outro. Então são coisas que estão fora de mim. São coisas que transcendem o meu interior. Mas nesse último ponto eu quero que você olhe para dentro de você. É uma coisa interior. É uma questão muito mais reflexiva. É uma questão muito mais de dentro. Quando eu falo aqui de exercer domínio próprio, eu falo da capacidade que você tem que ter de desempenhar autocontrole. É a capacidade de ter autocontrole, de se dominar. Domínio próprio é isso. É uma autodisciplina. E na Bíblia, as palavras usadas para isso têm vários sinônimos. Por exemplo, moderação, uma pessoa equilibrada. Sobriedade, uma pessoa que é sóbria no seu modo de agir, no seu modo de pensar. Uma pessoa prudente, uma pessoa sensata, uma pessoa que tem temperança, uma pessoa que tem domínio próprio, que não é dirigida pelos seus próprios impulsos, pelos seus próprios desejos. É uma pessoa que é mestre de si mesma. Isso é ter domínio próprio. Inclusive as moças, alguns encontros atrás, no Chá das Moças, a gente estudou a virtude do domínio próprio aplicado aí às realidades femininas. Mas domínio próprio é isso. É você ser mestre de si mesmo. É você não ser controlado pelos seus impulsos. Veio uma vontade, você faz. Não. O domínio próprio não é isso. O domínio próprio é você ter o controle dos seus impulsos, você puxar o freio e o carro ficar parado. Ou você soltar o freio e o carro ir na velocidade que você vai impondo ao acelerador. É essa a dinâmica do domínio próprio. É você ser mestre de si mesmo. É você controlar as suas ações e as suas reações. E o domínio próprio é importante porque o domínio próprio nos protege. Abram aí, por favor, em Provérbios 25, 28 e vejam como essa virtude é uma virtude protetora. É uma virtude que nos protege. Quem tem domínio próprio vive protegido. Provérbios 25, 28. Olha só o que diz aí. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Uma cidade sem muros na antiguidade era uma cidade completamente vulnerável. Era uma cidade que podia estar sujeita a todo tipo de ataque, todo tipo de roubo, todo tipo de invasão. E o autor bíblico aqui compara a pessoa que não tem domínio próprio a uma cidade que está destruída, devastada, que não tem muros. Então, se você é uma pessoa que não tem domínio próprio, espere que na sua vida você vai quebrar muito a cara. Você vai ter muitas consequências ruins de não ter domínio próprio na sua vida. Então, é uma virtude protetiva, protetora. E mais, a gente aprende lá em Gálatas, capítulo 5, que o domínio próprio é uma virtude produzida pelo Espírito Santo na vida do crente. É o fruto do Espírito. É aquilo que o Espírito Santo produz na vida dos crentes. Todos os crentes produzem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso quer dizer que tudo que eu falar aqui, tudo que a gente tem falado, é claro, é algo que o Espírito Santo produz na vida dos crentes. Então, os alvos que a gente coloca aqui são alvos, são metas, são padrões que são apresentados para os crentes. Se você está aqui e você não é crente, você pode desenvolver algum grau aí de domínio próprio, mas é muito superficial. Não é profundo, porque não é fruto de uma mente transformada, não é fruto de uma mente renovada. Para você ter o verdadeiro, completo, pleno domínio próprio, isso ser crescente na sua vida, enraizado verdadeiramente no seu coração, algo que vem de dentro para fora, o Espírito Santo tem que habitar na sua vida. Então você precisa ser um crente, você precisa se converter. Você precisa se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus como seu Salvador, ter uma mente transformada, não pensar mais como o mundão pensa, mas pensar de acordo com a Bíblia, que os seus desejos sejam transformados, que você não deseje mais as coisas do mundão, que você deseje as coisas de Deus. E tendo essa renovação interior, o Espírito Santo atua dentro do crente 24 horas por dia, 7 dias por semana, de forma que essas virtudes vão aparecendo. E o fruto, o trabalho, a obra do Espírito Santo vai dando essas marcas. Então, quando a gente fala de domínio próprio, sobre exercer o domínio próprio, essa virtude protetora é uma virtude que os incrédulos podem até experimentar de modo muito superficial, mas é algo que os crentes experimentam em sua completude e todos os benefícios disso. E é algo inevitável, o Espírito Santo produz esse tipo de coisa.
Então, quando nós falamos de domínio próprio, a gente tem que ver isso como uma virtude muito importante para a nossa vida cristã, que vai nos livrar de muitos perigos e que vai nos ajudar nessas questões que a gente vai tratar. Porque nesses tópicos como bebida alcoólica, tatuagem, piercing, participar de uma coisa ou não, muitas vezes é o nosso domínio próprio que vai ser um fator decisivo para a gente abrir mão daquilo, para a gente não ir adiante, ou para a gente ponderar e ir adiante. Então, por isso que eu falei que agora é uma questão muito mais interior. Nós não vamos olhar muito para a cultura, a gente não vai olhar muito para fora, a gente vai olhar para dentro. É uma autoavaliação que você tem que fazer hoje. Será que eu tenho a virtude do domínio próprio desenvolvida na minha vida? Será que essa expressão do fruto do Espírito tem sido visível ou eu tenho deixado que os meus impulsos me levem para todo canto? Eu sou como alguém que não tem freio nenhum. Eu quero, eu faço. Eu sinto, eu vou. Porque se esse é o seu caso, talvez você não seja crente, ou talvez o Espírito Santo esteja sendo abafado na sua vida, esteja sendo apagado na sua vida, e você não esteja desenvolvendo essa virtude que, como crente, você tem que desenvolver. E para a gente trabalhar essa questão do domínio próprio, eu coloquei aqui 2 textos que apresentam para nós aí, de modo muito prático, como o domínio próprio pode ser aplicado nas questões que a gente vai tratar. Então, como exercer o domínio próprio? Em primeiro lugar, não seja impulsivo em suas decisões. Eu sei que até aqui, especialmente nas 2 últimas semanas, nos 2 últimos estudos, a gente expôs capítulos muito grandes. A gente pegou um capítulo de Romanos, um capítulo de Coríntios, e a gente trabalhou o capítulo todo. É cansativo, é puxado. Hoje, então, é mais light. Hoje a coisa é mais branda. Então, a gente vai ver só 2 versículos. Coisa muito tranquila. Provérbios, muito tranquilo. E 1 Coríntios, um versículo que a gente já estudou muito de 1 Coríntios, então a gente não precisa ficar explicando em detalhes tanta coisa. Então, hoje eu quero deixar um pouquinho mais tranquila a coisa, para ser realmente uma proposta mais reflexiva, para você realmente parar, ponderar e avaliar como você tem usado o domínio próprio na sua vida. Então, em primeiro lugar, não seja impulsivo em suas decisões. E, em segundo lugar, não permita ser dominado por algo. Tudo isso tem relação com o domínio próprio. Claro que domínio próprio poderia ser aplicado de outras formas, em outros contextos. É claro, uma virtude que tem ampla aplicação. Mas para o nosso assunto aqui, essas 2 aplicações, creio eu, sejam fundamentais como uma orientação básica para lidar com esses tópicos. Então vamos ver aí o primeiro texto, primeira aplicação prática, que está lá em Provérbios 19, 2. Então volte aí um pouquinho as páginas da sua Bíblia para Provérbios 19 e acompanhe comigo a leitura. Um versículo curtinho, mas que fala exatamente o que eu resumi aí para vocês nessa expressão. O texto diz assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. O que o texto está falando aqui é justamente sobre agir por impulso. Ser uma pessoa precipitada é uma pessoa que age sem pensar. É uma pessoa que age de pronto, que ela não reflete naquilo que ela faz, naquilo que ela fala, ela simplesmente age. E depois, muitas vezes, na maior parte das vezes, ela se dá conta de que ela acabou fazendo uma besteira. Ela acabou fazendo algo que não devia, falando algo que não devia, mas aí já é tarde demais, porque a coisa já aconteceu. Então, o que o texto fala aqui é que a precipitação leva ao pecado. E é importante você ter isso em mente. A pessoa que tem domínio próprio, ela não age por impulso, porque ela sabe que a vida dela é uma vida que tem que agradar a Deus. Logo, a precipitação vai fazer com que ela desagrade a Deus várias vezes, e ela não quer isso para a vida dela. E é curioso observar como a gente é empurrado para uma vida entregue aos impulsos de várias maneiras. Eu me lembro na faculdade, quando eu estudava publicidade, que tinha uma matéria que chamava Psicologia do Consumidor. A gente está habituado a falar de psicologia em termos de terapia, esse tipo de coisa, mas existe uma outra área da psicologia que eu particularmente acho muito interessante, que é a área dos vieses cognitivos. O que é um viés cognitivo? É aquela coisa que o marqueteiro, o publicitário faz para te induzir a comprar determinada coisa.
Isso aí existem vários vieses. Tem vieses de cor, por exemplo. McDonald's é vermelho e amarelo porque dá fome. Cada área de comércio tem uma cor que desperta alguma emoção. Isso daí você pode pensar, isso é papo furado, até você se ver engajado em um viés cognitivo e você perceber que o negócio realmente funciona. A nossa mente ela reage a esses estímulos. Então, por exemplo, pensando no impulso, né? Olha como a psicologia do consumidor usa isso. Então você está lá no McDonald's e aí você está lá na fila, pronto para pagar, e você fala, me vê o combo, tá, uma batata média. Aí o cara fala assim, por mais R$1, você não quer levar uma batata grande? É na hora, você tem que decidir agora. Pá. Você fala, uma batata grande é uma boa, R$1? R$1 não é nada, né? R$1 você não compra nem uma 7 Belo hoje em dia. R$1 é bom. Batata grande, a média pela grande, faz sentido. Pode adicionar assim, pronto. Você caiu no conto do impulso. É o viés cognitivo. Você caiu aí. Claro, tem vários vieses que exploram isso, mas esse daqui da batatinha, tá? Você quer pegar a coca? Você não quer pedir a coca média, pegar a grande ao invés da média por mais R$1,50? R$1,50 é tão pouco. Pode botar a grande aí, moça, não tem problema não. É o impulso, é na hora, é no caixa. Você não fica sabendo disso antes, você sabe quando você chega lá. E é papum, você quer? E a mulher fica olhando para você, esperando que você responda. E você vê uma grande oportunidade, impulsivamente fala, quero. Você não pensa se você aguenta a batata grande, você não pensa se você está com fome o suficiente, você não pensa se aquilo de alguma forma vai te fazer bem ou mal, se você vai ter que tomar um remédio depois para o estômago, você não pensa nada disso. Você fala, eu vou sair na vantagem, vou pegar a grande por R$1 a mais, está muito bom. Outro exemplo de como o impulso é apresentado para nós. Você está lá na fila da farmácia e você vê lá, olha, Sensodine, leve 3, pague 2. Você nem usa Sensodine? Não, mas é uma grande oportunidade. Pague 3, leve 3, pague 2. É uma grande oportunidade. Mas você usa Colgate, você usa Listerine, Oral-B. Não, mas Sensodine é uma ótima marca, né? Aquela que 9 entre 10 especialistas recomendam e tal, né? E você fala, e olha só esse preço, quando que eu vou ver? Pague 2, leve 3 de novo. E todas as semanas seguintes vai estar a mesma coisa. Esse pacote promocional é eterno. Mas na hora você vê a oportunidade e fala, não, eu preciso levar isso aqui agora. E você pega aquele pacote na gôndola do caixa da farmácia e passa lá pensando que fiz um excelente negócio. Chega em casa e fala, mãe, olha, eu deveria ser ministro da economia, ministro da fazenda. Que olha, eu administro minhas finanças de um jeito invejável. O Haddad ia ficar de queixo caído. Não é muito difícil, né? Ou ainda quando você vê uma coisa dessa, promoção, apenas enquanto durar estoque, últimas unidades. Aí você vê lá, é uma bomba submersa. Então, aí você fala, mas bem que eu estava pensando que eu precisava de uma bomba submersa mesmo? Vai para quê? Não sei, não tenho ideia do que seja isso. Mas são as últimas unidades, Brenner. Se você vacilar, esse preço promocional, você perdeu. Então, como são últimas unidades, tem que ser um impulso. Você não pode parar para pensar. Se você parar para pensar, você vai falar, mas eu preciso mesmo de uma bomba submersa? Não, mas você não pode pensar. Tem que ser um impulso. E aí você fala, realmente, funciona ou não? Esses vieses? Funciona. Você está lá na fila do mercado, esperando o caixa, e você vê lá um M&M's, lá do seu lado, uma coquinha gelada naquelas geladeirinhas. É coisa de impulso, é coisa de você abrir e pegar, não tem que refletir muito. São os vieses da psicologia do consumidor. E realmente o negócio funciona. Agora, você pode lembrar também de outros exemplos mais dramáticos, que a gente vê até nos filmes, né? Então a pessoa está lá, toda emocionada, viajando com um grupo de amigos, está lá ele, o grande amor da vida dele, eles estão em Las Vegas e de repente eles veem a oportunidade perfeita de se casar. Casamento em Las Vegas. Vamos casar? Vamos, é agora, só se for agora. Opa, vamos lá. Eles não pensam, não refletem, simplesmente vão lá em casa. E o casamento em Las Vegas vale, né? O pessoal pensa que não, mas é casamento mesmo, vale o casamento em Las Vegas. E aí quando você vê, você está casado e você nem refletiu sobre isso. Você só está lá com o papel passado lá em Las Vegas e agora, quer dizer, você, né? Espero que ninguém é que faça isso, né? Nos filmes as pessoas fazem isso. E na vida real quem mora lá, esses loucos aí. Ou às vezes, você vê isso nos filmes acontecendo, tá lá aquela viagem super legal de amigos e alguém fala, vamos fazer uma tatuagem? Vamos, só se for agora, vamos fazer uma tatuagem. Aí faz lá uma tatuagem, cadê? Gotinha tá aí? Cadê? Gotinha e Cleiton, super amigos lá, parceiros. Tá? Vamos fazer uma tatuagem. Por quê? Porque é o impulso. É agora, se não for agora não é mais. Vamos, então vamos. Nós
temos essa tendência ao impulso, à impulsividade. A gente não reflete muito nas coisas que a gente fala, na que a gente faz. Nas coisas que a gente fala, nas coisas que a gente faz. Mas, como a gente tem falado aqui, o crente ele não pode ser impulsivo em suas decisões. Especialmente nessas questões que a gente fala sobre tatuagem, participar de uma festa ou não. Quando você é impulsivo, você muitas vezes acaba ignorando as coisas que a gente já falou até aqui. Os itens que a gente já tratou até aqui. Você não pondera, você não reflete, você não leva em conta os pontos que você tem que levar. Você toma a sua decisão baseado no seu impulso, baseado na sua emoção. Agora eu vou lá e pronto, depois eu me viro. É melhor pedir perdão do que pedir permissão. Então, eu vou quebrar a cara, mas pelo menos eu fiz, porque só se vive uma vez, não é mesmo? E essa filosofia de vida se expressa nessas questões, muitas vezes nubladas que a gente trata. Então, o domínio próprio se expressa em você manter os pés no chão, você ponderar a razoabilidade e as consequências daquela decisão que você vai tomar. É você parar e pensar, será mesmo que eu preciso de 3 Sensodynes na minha casa? Será que é razoável eu chegar com um pacote, tamanho família disso na minha casa? Claro, eu estou dando um exemplo de compras, um exemplo de marketing, um exemplo de psicologia do consumidor. Mas se você pensar nas questões espirituais, nas questões da vida, nessas decisões que você tem que tomar dentro desses assuntos que a gente está tratando, muitas vezes você tem que parar e pensar, será que é razoável isso que eu estou querendo fazer? Quero fechar meu braço, vou fechar aqui, Jesus é o Senhor, sou crente mesmo. Será que é razoável você fazer isso? Quais vão ser as consequências disso? Vou colocar aqui uma palavra em hebraico. Vou colocar aqui, fechar aqui, que aí eu fecho aqui a palavra em hebraico e todo mundo vai ser evangelizado por mim. Será mesmo que você vai conseguir atingir esse seu objetivo fechando o braço com uma palavra em hebraico que nem você sabe que está escrito direito? É razoável a sua ponderação, o seu objetivo? Então, o domínio próprio se expressa em você não ser impulsivo para você manter os pés no chão. É você ponderar, é você refletir nas coisas, para que você não peque, para que você não cometa excessos, para que você não seja uma pessoa imprudente. Dentro das decisões que você precisa tomar, para você não ser impulsivo, é muito útil você deixar para tomar as decisões depois do calor do momento. O calor do momento é aquela hora, tá todo mundo lá junto, acampamento de jovens, é isso aí, todo mundo jogando na piscina, vamos jogar o professor na piscina, vamos, é agora, e vai a turma lá, jogar o professor na piscina. Melhor vocês decidirem me jogar na piscina depois do calor do momento, porque a consequência vem, o dia da ira do Senhor vem. Mas na hora do vamos ver, o Paulo pega, agora, só se for agora, pega o pastor e joga na piscina, todo mundo vai, efeito manada. E aí você não reflete. E no calor do momento você toma uma decisão que alguns minutos depois você fala, ih rapaz, eu não devia ter feito isso, agora já não dá. Então é útil você, sempre que for tomar uma decisão, mesmo nessas questões que aparentemente são inocentes, você sempre ter um passo para trás e você ponderar. Você ser uma pessoa que reflete nas decisões que você toma, você tomar decisões racionais. Você tomar decisões pautadas pela razoabilidade, pela plausibilidade. E em questões morais, isso é fundamental para que você saiba tomar decisões baseadas na palavra de Deus. Questões que são certas, questões que são erradas, você precisa refletir sobre isso. Mas quando você for tomar decisões importantes em qualquer área, até mesmo nas compras, que a gente brincou aqui, né? Não tome decisões no calor do momento. Não seja impulsivo. Não deixe que os seus instintos mais básicos guiem a sua decisão. Seja uma pessoa ponderada, porque isso vai te proteger. Então, como você exerce o domínio próprio? Em primeiro lugar, não sendo impulsivo em suas decisões, inclusive nessas questões que a gente tem tratado aqui. Em segundo lugar, você vê na prática o domínio próprio não permitindo ser dominado por algo, não permitindo que você seja dominado por algo. E agora a gente vai lá para 1 Coríntios, capítulo 6, onde a gente vê esse princípio sendo apresentado por Paulo. Vocês já sabem que a igreja de Corinto tinha problema com libertinagem. Eles interpretavam mal a liberdade cristã, a gente já estudou sobre isso. E então é um tema recorrente na carta. E em 1 Coríntios 6,12 nós lemos o seguinte:
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Bom, primeiramente vamos entender o contexto aí dessa afirmação, disso que Paulo está citando aqui. Como eu já tinha dito para vocês antes, e reforço aqui, os coríntios entenderam errado o que era liberdade cristã. Eles confundiram liberdade com libertinagem. É uma confusão que tem efeitos práticos desastrosos. A gente já estudou um pouco disso nas semanas anteriores, quando Paulo lidou com isso em outros termos, em outros aspectos. E parece que essa má interpretação dos coríntios quanto à liberdade se resumia num slogan que eles falavam à saciedade, que eles repetiam o tempo todo. Era um mantra deles. Qual era o mantra? Todas as coisas me são lícitas. Esther, você vai fazer isso? Claro que eu vou. Todas as coisas me são lícitas. Larissa, você vai fazer isso? Claro que eu vou. Todas as coisas me são lícitas. Paulo, você vai fazer isso? Claro. Tudo me é lícito. Era um mantra. Eles repetiam isso o tempo todo. E Paulo não tinha ensinado isso para eles. Então era uma interpretação equivocada da liberdade cristã, que nessa frase dá a ideia de que eles eram livres para fazer absolutamente tudo sem que houvesse nenhum tipo de restrição. Tudo que eles queriam fazer, eles podiam. Por quê? Porque tudo era lícito, tudo era permitido, tudo estava liberado. Essa era a filosofia de vida dos coríntios, que era uma filosofia de vida libertina. Então, no contexto do capítulo 6, Paulo vai lidar com esse problema na conduta sexual dos coríntios. Olha só aí os versículos seguintes, 1 Coríntios 6, 13. A gente leu 12, olha o 13 agora. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O que os coríntios estavam falando aqui é que o crente podia viver uma vida de libertinagem sexual, dormindo com a namorada, dormindo com o namorado, indo até mesmo a ocasiões de prostituição. Ele podia fazer isso. Por que ele podia fazer isso? Porque tudo era lícito. E para os coríntios era uma coisa tão lícita, porque refletia na mentalidade deles uma coisa natural. Eles falavam assim, olha, o corpo humano é feito para ter relações sexuais. Então, você pode fazer o que você quiser. Você pode dar vazão a qualquer um do seu impulso. Isso é normal, isso é natural e isso é correto. E eles ilustravam isso como está aí no versículo 13. Os alimentos são para o estômago, não são? O estômago para os alimentos. Então, o corpo foi feito para o sexo foi feito para o corpo e não tem problema nenhum você viver de modo libertino nesse campo aí. Só que Paulo vem e corrige essa ideia. Ele fala, não, peraí, não é assim que a coisa funciona. Não é assim que a banda toca. Isso não é liberdade. E não é essa relação, uma coisa feita para outra, então está liberado. Não é assim que as coisas devem ser interpretadas. Porque eles viam essa coisa natural, esses impulsos naturais, como algo permissivo. Era algo que dava autorização para eles darem vazão a todo tipo de impulso sexual que eles tinham. Fornicação, adultério, tudo. Eles viviam uma vida sexualmente frouxa. E eles falavam que isso estava baseado na composição das coisas. As coisas são assim e não tem problema, eu sou livre. Paulo vai corrigir isso aí e falar que não. O corpo do cristão ele tem que ser usado como um instrumento de santidade. Olha só o que ele diz, versículo 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Paulo corrige a visão desequilibrada deles, falando, peraí, o corpo de vocês não existe para a sexualidade. O corpo de vocês existe para Deus. Deus é quem orienta o uso que vocês fazem do corpo. Não são vocês que direcionam isso. E Deus fez o nosso corpo para que seja usado para a santidade, para que seja usado para Ele, para os propósitos dEle, e não para as coisas distorcidas que vocês têm feito. Então, com isso, ele vai ajustando a liberdade cristã dos coríntios. Levantou a mão, Henrique? Diga.
ato sexual. Porque no versículo 16, ele fala sobre ser uma só carne. O que Paulo está falando aqui é que quando um homem e uma mulher se unem sexualmente, aquilo faz com que os dois desfrutem de uma intimidade tão intensa que eles viram quase um só. Eles viram um só, eles se tornam uma só carne, de tão íntimos que eles são. Isso no ato. Só que o que Paulo menciona logo na sequência, quando ele fala dessa união até espiritual entre o crente e Jesus, é que quando as pessoas têm relação sexual, elas não apenas se unem fisicamente, como é uma intimidade tão grande que há um compartilhamento espiritual daquelas duas pessoas. Não é algo místico, né? Não são almas, não é isso, mas nós somos seres de corpo e alma. E quando nós nos unimos sexualmente a uma pessoa, nós compartilhamos do mais íntimo que alguém pode experimentar. Então Paulo fala, olha o problema, olha a bucha que a libertinagem de vocês está causando. Aquilo que é para ser feito em santidade está sendo profanado. Vocês são de Jesus, mas vocês estão pegando aquilo que é de Jesus e unindo aquilo que é profano, unindo aquilo que é errado, unindo aquilo que é o mais baixo da imoralidade. Vocês estão contaminando uma coisa que tem que ficar separada. Porque quando se une sexualmente há uma intimidade muito grande. Então é isso que Paulo está falando. Então percebam que uma visão libertina, uma visão distorcida da liberdade cristã, gera uma vida devassa. E isso é o que estava acontecendo com os coríntios. Agora não se enganem, você vai falar assim, não pastor, mas isso daí era só no século I. Hoje em dia a moral sexual das pessoas está elevada. Hoje em dia não tem mais crente que se compromete sexualmente, que tem libertinagem cristã, libertinagem sexual. Gente, cada absurdo que você ouve por aí é assim, de deixar cabelo em pé. É pastores falando que você pode deitar com a sua namorada, você pode deitar com o seu namorado sem problema nenhum, que você pode viver uma vida sexual frouxa, porque isso era algo limitado aos tempos do século I, hoje em dia a coisa já é diferente. Então, o princípio atacado e a forma de ataque não mudou, continua a mesma. A questão é que, graças a Deus, na nossa igreja, isso é tratado com a devida seriedade. Mas aí fora você vê as coisas mais bizarras possíveis. Então Paulo está combatendo essa visão que eles tinham quanto à sexualidade. Paulo lembra então seus leitores que a liberdade dos crentes não é absoluta. Se vocês olharem aí o capítulo 10, que a gente já estudou, vocês vão ver que Paulo já adicionou um fator de ponderação para a nossa liberdade não ser absoluta. Por que a nossa liberdade não é absoluta? Ou seja, por que a gente não pode simplesmente fazer o que a gente sente vontade? Por que a gente simplesmente não pode fazer o que der na telha? Paulo vai repetir essa expressãozinha, esse slogan lá no capítulo 10, no versículo 23. Ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ou seja, ao invés de adotar aquele slogan dos coríntios, que eu posso fazer qualquer coisa, eu tenho que lembrar que nem tudo convém e eu tenho que lembrar que nem tudo edifica. Então eu tenho que me preocupar com o meu irmão. É um limite da minha liberdade. A minha liberdade vai até onde o meu irmão não é prejudicado. Esse é um fator adicional que eu tenho que colocar, porque a Bíblia coloca. Isso limita a minha ação. Isso, de certa forma, limita a minha liberdade. Não é uma liberdade plena como muitas pessoas podem pensar. Mas lá em 1 Coríntios 6,12, Paulo vai apresentar 2 critérios adicionais para o exercício da liberdade cristã. E Paulo aplica esses princípios à sexualidade, mas eles podem ser aplicados a qualquer outra área, inclusive aos assuntos que a gente vai tratar, que a gente tem tratado ao longo da nossa série. Então, quais são os 2 princípios que ele adiciona aí? Vocês vão encontrar isso aí de modo muito fácil no versículo 12, nas respostas que Paulo dá. O que parece que está acontecendo aqui é o seguinte, Paulo está respondendo ao slogan dos coríntios. Então os coríntios falavam assim, todas as coisas me são lícitas. Aí Paulo responde, opa, peraí, sinal amarelo aí, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas. Aí Paulo coloca um outro sinal, opa, peraí, segura aí, grande. Todas as coisas são lícitas, mas o quê? Edificam, ele falou lá atrás. O que ele fala agora aí? Mas elas não podem me dominar. Então, nós já vimos o critério da edificação, mas agora os 2 critérios que ele apresenta aí, em resposta a esse slogan que os coríntios falavam com tanto orgulho em primeiro lugar, isso convém?
E em segundo lugar, isso me domina? São dois critérios que você tem que ponderar. Então, primeiro critério aí, se algo é conveniente. Então, quando ele fala aqui, todas as coisas me são lícitas, e a resposta dele é, mas nem todas convêm, o que a gente tem que se perguntar é, será que aquilo que eu estou ponderando, será que aquilo que eu quero fazer, será que aquilo é benéfico, será que aquilo é aconselhável, será que aquilo é útil, será que aquilo tem proveito, ou será que aquilo vai causar problema, vai causar dificuldade, vai causar estranhamento, vai causar limitação? Qual que é o proveito disso? Qual é a utilidade disso? Essa é a primeira questão que Paulo coloca aí em resposta a esse slogan. E note aqui a importância de você refletir antes de tomar qualquer decisão. Você tem que pensar, será que o que eu vou fazer é conveniente? Será que o que eu vou fazer é útil? Será que o que eu vou fazer vai causar mais problemas do que resolver alguma coisa? Você tem que parar para pensar. Por quê? Paulo está mostrando com isso que nós não somos como animais. Os coríntios estavam se tratando como animais. Eu tenho impulso sexual, então eu tenho que extravasar o meu impulso. Paulo fala, não, peraí, nós não somos animais. Nós não vivemos pelos nossos impulsos. Nós somos seres racionais. Nós somos seres que têm um padrão de conduta, um padrão de moral, um padrão ético. Nós somos seres reflexivos. Isso é um dos fatores que nos diferem dos animais. Os animais não param lá, será que se eu fizer isso eu vou pecar contra o meu dono? Não. O seu cachorro não tem esses momentos reflexivos. Como chama seu cachorro, Gui? Baltazar. O Baltazar não tem esses momentos reflexivos. Peraí, será que se eu comer essa minha ração toda de uma vez, será que isso vai me fazer mal? Será que meu dono vai ficar triste comigo? Não, o cachorro não tem essas coisas. Não tem todo esse nível introspectivo de reflexão que nós temos. Vocês talvez tenham visto um tempo atrás um cachorrinho que ficou famoso. A imagem está um pouco ruim, mas dá para ver. Aqui é o cachorro. É o cachorro Chico. E alguns anos atrás viralizou um vídeo na internet porque esse cachorro destruiu o colchão da mulher. Isso aqui é um colchão. Ele pegou o pillow top e virou o pillow top do colchão, rasgou tudo. Aqui não dá pra... Depois vocês podem ver o vídeo, mas aqui é um controle remoto. Ele comeu o controle remoto. Ele comeu a parte de cima do controle remoto. Não é que ele apenas mordeu o controle, ele comeu a parte de cima do controle. O colchão, aqui pela imagem que está ruim, não consegui achar uma imagem melhor, mas vocês podem ver o vídeo depois. O colchão, ele cavou buracos no colchão. É um prejuízo, assim, que... Fora, assim, prejuízo emocional, prejuízo financeiro, prejuízo cerebral, enfim, deve ter um prejuízo enorme o negócio aí. Por quê? Porque o cachorro, ele não reflete, não vou fazer isso porque tadinha da minha dona, né? Ela trabalha de segunda a sexta, das 8 às 18, pagou caro nesse colchão aqui, foi lá na Ortobon, comprou esse colchão, eu não vou fazer isso. Se fosse um colchão mais barato eu fazia, mas esse daqui não. O cachorro não tem esse nível de reflexão, ele segue seus instintos, quero brincar, gostei do colchão, vou morder, gostou desse colchão, vai lá e continua, quando vê, já está o dono lá, o que você está fazendo? E ele lá, deitado, ele lá deitadão numa boa, usufruindo da arte que ele fez. Mas, não deram a razão certa para o Chico aí. Mas os animais não têm esse controle de impulsividade. Eles simplesmente fazem. Por que cachorro late muitas vezes? Não tem motivo, ele só late. Ele passa outro cachorro, por que você está latindo? O cachorro está lá do lado da rua. Se o cachorro pudesse falar com a gente, ele falaria, não, eu só estou latindo porque o cachorro passou mesmo. Mas por que, cara? Não sei, eu só lato, é impulso. Animais não são racionais. E os coríntios estavam se comportando como verdadeiros animais. Eles estavam ignorando a reflexão necessária. Peraí, será que isso aqui é proveitoso? Será que isso aqui é útil? Será que isso aqui é benéfico? E muitas vezes nessas questões nebulosas que a gente trata, a reflexão, a ponderação, é o que nos direciona, é o que nos livra de tomar decisões erradas e acabar como Chico, que segue seus próprios impulsos e dá dor de cabeça depois. Sobre isso, é curioso que o Leon Morris, aquele comentarista que eu já mencionei para vocês, ele diz o seguinte: há algumas coisas que não são expressamente proibidas, mas cujos resultados são tais que elas são rejeitadas pelo crente. A gente sabe que tem questões morais que tem certo e errado, mas eu tenho falado para vocês de questões que a Bíblia não trata com tanta clareza assim.
A bebida alcoólica, por exemplo, a Bíblia apresenta muitos perigos da bebida alcoólica, mas ela não menciona nenhuma proibição de consumo de bebida alcoólica. Então é uma coisa que ela não é expressamente proibido na Bíblia, mas quando eu reflito em algumas questões, quando eu não sigo os meus impulsos de forma irracional, eu paro e penso, espera aí, talvez as consequências disso aqui que eu vou fazer podem ser muito desastrosas, podem ser muito problemáticas. Então o domínio próprio que a gente tem falado se expressa nessa reflexão, em você pensar nas consequências, nos resultados da sua ação, para ver se aquilo é útil, proveitoso, para ver se aquilo traz algum benefício, se é algo aconselhável. E além disso, Paulo fala que, além, né, de ser algo que você tem que pensar se é conveniente ou não, ele fala que é importante que você não seja dominado por nenhuma dessas questões. Ele fala aí, todas as coisas me são lícitas, o slogan, e ele responde, mas nem todas convêm. Segura a bola aí, vocês estão muito libertinos, a coisa não é assim, há um limite aqui. Todas as coisas me são lícitas, mais um critério aqui, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, além de você refletir sobre a conveniência de algo, você precisa refletir se aquilo está te dominando ou não. E parece que aqui Paulo faz um jogo de palavras. O jogo de palavras é entre o permitido e o dominar. Basicamente, esse jogo de palavras, o modo como está construído ali no grego, é basicamente a seguinte ideia. O crente deve ter poder sobre as coisas e não as coisas terem poder sobre o crente. Essa é a relação adequada da liberdade cristã, do exercício da liberdade na nossa vida cristã. Eu não posso ser dominado pelas coisas. As coisas não podem ter um poder escravizante ou escravizador sobre mim. Eu que tenho que dominar as coisas. Não é elas que devem ditar a minha vida, sou eu que dito o uso delas, não é elas que ditam a minha vida. Essa é a reflexão que o crente tem que fazer, inclusive nessas questões que a gente tem tratado aí. Então eu preciso avaliar se determinada prática, determinado objeto, determinado desejo que eu tenho me escraviza ao ponto de eu me tornar um viciado naquilo. Ou de eu me tornar como um animal, irracional, e não pensar mais de modo ponderado, com domínio próprio a respeito daquele assunto. E quando isso acontece? Eu trouxe aqui alguns momentos em que você pode ver na sua vida, se você tem ignorado isso daqui, se você tem sido escravizado por alguma coisa, por alguma questão. Olha só, você pode perceber isso, que você está sendo escravizado por algo, quando você só pensa naquilo, o tempo todo. Quando você olha a sua pesquisa no Google, seu registro de pesquisa é só sobre aquilo. Quando você clica lá no botão de pesquisa do Google, vem o seu histórico e é só sobre aquilo. Você está doido para fazer uma tatuagem. Você pesquisa melhores tatuagens, tatuagens tendências, tatuagens proibidas, tatuagens do crime. Tudo é tatuagem. Melhores tatuadores, tatuadores 24 horas. Você começa a pesquisar tudo. Você vai para o YouTube, tatuagens radicais, tatuagens... Você começa... Tudo na sua vida gira em torno disso. O seu registro de pesquisa, suas conversas, você chega assim para uma pessoa, sabe, eu estava pensando em fazer uma tatuagem aqui. Aí você muda de círculo, vai para outra pessoa. Cara, muito legal a sua tatuagem, vê onde é que você fez. Aí você vai para outro círculo, você só fala sobre esse assunto. O seu papo é só sobre isso. Isso está te escravizando. As suas redes sociais, você só segue perfil de tatuagem, só segue perfil... Você está começando a ficar dominado por aquilo. Você está sendo escravo daquilo. Aquilo está te dominando. Você tem que dominar a coisa, não a coisa te dominar. Você pode perceber que você está sendo escravizado também quando você perde o sono por causa disso. Quando você fica pensando, quando eu tiver minha tatuagem, quando eu botar aquele piercing, nossa, vai ser muito legal. Nossa, e você fica lá, e gira para um lado da cama, e gira para o outro lado da cama. E fica lá pensando, fala, como vai ser legal, E você fica gastando a sua energia mental naquilo, a ponto realmente do seu sono ser afetado. Ou seja, você está vivendo de modo ansioso. Aquilo se tornou um Deus na sua vida. Aquilo está realmente te escravizando. Quando você se torna ranzinza para as pessoas que discordam de você. Então, sei lá, o Henrique fala, eu quero fazer uma tatuagem. Quero fazer uma tatuagem e eu sei que a Bíblia não proíbe. Aí ele chega para a Isabela e fala, Isabela, eu estou pensando em fazer uma tatuagem. A Isabela fala, Henrique, eu acho que não é legal. O Henrique fecha a cara, muda a sobrancelha, fica sério. O que você falou? Não, acho que não é legal. Sabia que você era meio legalista mesmo. E já começa a ficar ranzinho, o tempo fecha, as nuvens chegam em cima assim. Igual aquele personagem do Encanto, como é que chama? Da Tempestade lá.
Como você não sabe, meu amor? Você é a menina da Disney, aí, com as coisas da Disney. Aquela que quando ela fica brava, fica com nuvem em cima dela. Uma das tias lá do Encanto aí da Disney. O Henrique vira aquela personagem lá, que eu não lembro o nome dela agora. Uma das tias da Mirabela. E ele fica bravo, fica ranzinza. E aí chega para o Evaristo e fala, Evaristo, você viu o que a Isabela falou? A Isabela é contra a tatuagem. O Evaristo fala, mas eu acho que isso é muito legal também. O quê? Ele deixa de seguir o Evaristo no Instagram. Fala, não, aí não dá. O cara acha que não pode fazer tatuagem, que absurdo é esse? Que legalismo é esse? Não pode. E ele começa a ficar ranzinza com as pessoas que discordam dele. Está sendo escravizado por aquilo. Ou quando você se sente incompleto, quando você se sente infeliz. Você fala para as pessoas assim, nossa, mas por que você está abatido? É porque meu pai não deixou eu colocar um piercing, uma argola na minha orelha. Meu pai não deixou eu colocar um alargador aqui. Mas por quê? Porque meu pai é muito antigo, meu pai não pensa direito nas coisas, meu pai é de outro momento. Isso me deixa triste, porque eu queria muito fazer aquilo, sabe? Isso rouba toda a sua alegria, como se aquilo fosse o grande alvo da sua vida. Você está sendo escravizado. Isso se tornou o seu ídolo. Você está sendo escravizado por aquilo. A coisa está te dominando, ao invés de você dominar a coisa. Você tem que lembrar, como a gente já falou aqui, que liberdade cristã, verdadeira liberdade, não é você fazer o que quiser. Liberdade não é a obrigação de fazer porque você pode. Se eu posso, então eu vou. Não, isso não é liberdade. Isso é escravidão. Você se vê obrigado a fazer uma coisa só porque é permitido que você faça aquilo, isso não é liberdade, isso é escravidão. A verdadeira liberdade é você ter a opção de não fazer aquilo. Eu posso, mas eu não vou. Isso é a verdadeira liberdade, é você ter a opção de não fazê-lo, não a obrigação de fazê-lo. Então, Paulo adiciona esses dois critérios aqui nessa reflexão. Isso tem tudo a ver com o domínio próprio. Você tem que ponderar, será que isso convém? E você tem que avaliar, será que eu estou sendo dominado por isso? Será que o desejo de eu ir numa festa junina, vai ser tão legal, vou comer pamonha lá, vou tomar quentão, ou crentão, né? Não sei se sem álcool, né? Vou participar lá com meus amigos como é que chama? A dança, a quadrilha. Também estranho falar, vou participar da quadrilha com meus amigos, né? Dependendo do contexto onde você fala, é meio perigoso, mas enfim. Vou participar da quadrilha lá com os meus amigos e tal. Eu quero muito, 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 pai. É como aquela criança, aquela propaganda do brócolis, né? Pai, mãe, eu quero brócolis, me dá brócolis, eu quero. Enquanto eu não tiver isso, eu não vou ser feliz. Não adianta. Você está escravizado. Você está escravizado. Não é errado você ter desejo por alguma coisa. Mas se o seu impulso é o que determina, é o que te orienta, você está com um sério problema. Você está lidando como um animal, que quer porque quer destruir o colchão. E enquanto não destruir o colchão, você não vai estar feliz. E não é assim que o crente se comporta. Não é assim que o crente avalia essas questões. Então, tudo isso que a gente tem falado, bebida alcoólica, participar de alguma festa ou não, drogas, cigarro, que a gente já mencionou, todas essas questões passam por outros princípios particulares, mas o princípio do domínio próprio é fundamental e você tem que exercer a sua liberdade cristã dentro dos parâmetros do domínio próprio, dentro daquilo que a Bíblia coloca como domínio próprio. Tem as suas particularidades dentro de cada assunto, a gente vai tratar sobre isso, mas, de modo geral, nessa quarta e última orientação básica, você tem que exercer o seu domínio próprio, não sendo impulsivo em suas decisões e não permitindo ser dominado por algo. Então, a gente falou aqui de várias aplicações práticas, mas talvez você esteja muito tentado nesse momento a fazer alguma coisa dessa daí que a gente mencionou aqui agora. A gente já apresentou vários motivos básicos, como eu falei, para você não ir por essa direção. Mas a gente ainda vai apresentar mais outras coisas para você colocar na sua balança aí. Mas, se você está pensando em fazer algo desse tipo, eu te aconselho a você exercer o seu domínio próprio e não fazer. Pelo menos por enquanto. Não faça. Você vai ver ao longo dos estudos que existem outras razões para você não fazer alguma coisa. Você vai ver isso. Mas por enquanto, veja se você tem domínio próprio. Só faz um teste. Eu vou tentar esquecer esse assunto. Vou tentar deixar para lá. Vou tentar fingir que isso daí passou pela minha mente e foi embora. Vê se você consegue. Se você conseguir fazer isso, se a sua vida não girar em torno daquilo, se você não perder o sono e tudo mais, legal, você tem domínio próprio. E você pode usar esse domínio próprio aliado com as outras coisas para não seguir determinada direção.
Mas se você perceber que é um exercício inútil e você não para de pensar naquilo, você não para de insistir naquilo, então você tem que orar a Deus pedindo para que seu domínio próprio seja reforçado, para que essa virtude seja mais visível, mais nítida, mais real na sua vida. Porque tudo que o crente faz, ele tem que fazer com domínio próprio. Tudo. E não é apenas, quando a gente pensa em domínio próprio, muitas vezes, intuitivamente, a gente pensa só em quantidade. Domínio próprio é você não comer demais, é você não beber demais. Tudo bem, isso também faz parte do domínio próprio. Mas domínio próprio é muitas vezes você não fazer alguma coisa. E não fazer alguma coisa é muitas vezes difícil, porque os nossos impulsos são muito fortes. E é aí que a gente tem que parar e avaliar. Isso está me dominando? Isso é conveniente? Como eu vou exercer o domínio próprio nessa questão? E se você não tem segurança de que a sua decisão está amparada pelo domínio próprio, não faça. Não faça porque você está seguindo o seu impulso. E, como a gente viu lá no começo, seguir os seus impulsos é caminho para uma cidade devastada. É o caminho para o pecado, é o caminho para a destruição. O domínio próprio nos protege. Então está aí a quarta orientação básica e com isso a gente fecha aí as 4 orientações básicas e fechamos a introdução. Finalmente, né, Paulo? Agora dá para ir para os tópicos. O Paulo está doido para saber se ele pode fechar o braço, né, Paulo? O Paulo está doido para saber. Fala, pastor, eu estou doido para fechar o braço aqui. Será que eu posso ou não posso, né? A gente vai saber isso nos próximos encontros. Inclusive, o próximo encontro vai ser exatamente sobre tatuagem. A gente vai falar sobre essa questão específica. Mas lembre-se, a gente vai falar desses tópicos partindo dessas orientações básicas aqui. Então, tudo que a gente vai falar, você já tem que ter isso em mente. E a verdade? Na verdade, venhamos e convenhamos, muitos dos assuntos que já foram levantados, só por isso daqui, você já consegue responder satisfatoriamente qual é a decisão mais sábia, não é verdade? Já consegue. Mas tem mais coisas ainda. Tem mais pontos para a gente adicionar nessa discussão. E a gente vai adicionar conforme a gente for tratando dos tópicos. Muito bem, estão aí as 4 orientações então, e agora é hora de vocês falarem aí das 4. Coloquei todas no mesmo slide. Certo, Henrique? Como o Henrique sempre pede aí, reforça para ficar mais fácil, né? Mas e aí, de tudo que a gente viu, dessa introdução, o que mais chamou a atenção de vocês aí? Agora é hora de vocês falarem. Falei muito, quero beber um pouco de água. Vamos lá. Quem é o primeiro? Kevin. Todo viciado fala que pode parar a qualquer momento, né? Não, eu tenho pleno domínio, eu paro a hora que eu quiser. As pessoas se gabam de domínio próprio, mas na verdade elas só estão mostrando que elas não têm domínio próprio. Esse é o ponto. Porque muitas vezes o domínio próprio se expressa justamente em você não se dar ao luxo de fazer alguma coisa porque você reconhece o perigo daquilo. Então você fala, eu não vou chegar nem perto disso. Isso é domínio próprio. No caso dos coríntios também, eu acho que o problema é que eles não chamavam o pecado de pecado. Deus, né? Exatamente. Porque Paulo fala lá em Romanos, como é que nós vamos nos sujeitar ao pecado de escravidão se nós podemos ficar para ele? Né? Se a pessoa não enxerga o pecado como uma escravidão, ela vai achar que esse pecado é uma liberdade, ela cai. Exatamente. Muda o nome das coisas, né? Muda o nome. Ela vive como escrava falando que é livre, mas na verdade ela continua escrava. Brenner, você tinha mencionado o 3, zele pela consciência alheia. Por que isso chamou sua atenção? Porque você foi aprendendo aos pouquinhos, meio que sozinho. Porque antes eu tinha um pensamento aqui, tá? Se eu posso fazer tal coisa, isso e daquilo, mas meio que não estou enganado, não posso deixar o meu irmão ver, porque senão ele vai ficar triste ou pode cair em pecado. Mas com o tempo eu comecei a perceber que certas coisas que, também, coisas dentro da minha casa, como a tatuagem, antes eu tinha vontade de fazer porque meu irmão fez. Mas se eu fizesse uma tatuagem, eu falei, não. Eu fiquei bravo com ela. Mas aí depois eu comecei a entender, não. Tem que zelar também pelo zelo. porque senão posso deixar, pode acabar alguns caindo em pecado ou ficando triste por conta do meu erro. Para mim simples, Para você simples e não é errado, mas
por ignorar a consciência alheia, você acaba cometendo o pecado. Né? O que mais? E aí, dos 4 pontos? Quarto, Henrique, por quê? Fica desgostoso, fica bravo, né? Não é errado, às vezes, você ter um pensamento fixo, você ter um alvo. O problema é quando aquilo começa a te dominar. Quando aquilo é motivo de ansiedade. Porque aí... Exato. E aí, muitas vezes, você começa a racionalizar as coisas. Quando você quer muito fazer uma coisa, e você sabe que aquilo... Você já ponderou. Aí você colocou lá os prós e os contras. Olha como a gente é sem vergonha, né? Aí você sabe que não é conveniente. Mas aí você começa a racionalizar. Você fala assim, não, mas peraí. Mas o Eric fez isso. Então já tem um precedente. Se ele fez, ninguém falou nada, então eu posso fazer. Não, mas eu poderia estar fazendo coisas mais graves, mas eu estou falando só de botar um piercingzinho. Então, galera, nada a ver, né? Você começa a racionalizar a questão. Você começa a querer justificar mais do que avaliar. Você já passou da avaliação, só que você ignorou a avaliação e agora você quer justificar aquilo que você quer fazer, o que seu impulso está mandando. Aí você tem um problema. Falta de domínio próprio. O que mais? O segundo, preserve o testemunho cristão. Porque no cenário atual me incomoda muito o fato de olhar algumas igrejas e alguns crentes e não ver absoluta diferença entre o crente e o crente. Com a desculpa de que eles só mudar os padrões para evangelizar. Isso me incomoda extremamente. Não vulgar, pensar bem, porque não vejo muita diferença entre ele. É chocante você ver, por exemplo, você vai numa reunião de jovens. E tá cheio disso no meu Instagram, de pessoas que eu sigo, que estudaram comigo no seminário e eu vejo. Então você vê lá um culto de jovens, o cara é pastor de jovens, virou pastor de jovens, saiu do seminário e virou pastor de jovens, ou é preletor em alguma igreja, enfim. E aí ele chega lá nessa igreja e filma lá o que está acontecendo. Aí você vê reunião de jovens, aí você vê luzes apagadas, tudo preto, aquela luz piscando, e aí todo mundo lá pulando no maior bate-cabeça lá, e a diferença é que eles estão falando Jesus, 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 Jesus no meio, e todo mundo pulando, e aquela coisa assim. Você fala, qual que é a diferença disso para uma balada? Qual que é a diferença disso para uma festa de incrédulo? Sim, exatamente. As opiniões dela, os amigos dela, as roupas dela. A nossa roupa fala muito sobre a gente. A nossa roupa é um testemunho poderoso. A nossa roupa é um testemunho silencioso, mas muito eloquente do nosso interior. Inclusive, quando Paulo orienta as pessoas a como elas devem se vestir, ele coloca essa questão também no horizonte. Como a nossa roupa faz parte do nosso testemunho, como ela transmite uma mensagem a respeito do cristianismo que nós vivemos. E realmente é assustador ver como as igrejas têm caminhado nessa direção aí. O que mais? Diga, Júlio. Para que amanhã você saiba ouvir não, mas para que amanhã você saiba mais saber entender a outra pessoa. Zelar pela consciência alheia, isso vai levar mais para os filhos primogênitos. Às vezes a mãe não dizia não para ele, porque via de que tinha outros para trás. Então, se eu dizer sim para ele, isso que vem atrás, vou conseguir ficar em frente. Então, faltava valor para isso. Então, em todos os contextos, seja doméstico, seja na igreja, em qualquer lugar que a gente circule, as nossas ações, elas abrem precedentes, as nossas ações, elas colocam padrões, elas estipulam exemplos. E quando a gente ignora o efeito disso nos outros,
e ignora os outros, não é sensível a essa questão dos outros, a gente acaba vivendo como um verdadeiro libertino. Aí eu posso fazer o que eu quiser, que não tem problema nenhum. É o que acontecia aí. Muito bem, minha gente. Então, estão aí essas orientações básicas. Próxima semana a gente vai tratar, primeiro ponto aí de tatuagem, piercing. Vamos avaliar essas questões aí. Mas lembrando, e eu reforço, tudo que a gente falar, a gente vai partir dessas orientações básicas. Então, é isso daqui mais o que a gente ainda vai falar. Então, se alguém te perguntar, você acha que tatuagem é errado? Você vai ter que falar, então, vamos lá. Tem 5 vídeos lá que você vai encontrar lá no YouTube da minha igreja. O pastor às vezes fala um pouco demais, que nem semana passada a gente se empolgou, ficou 1h30 de vídeo quase. Então, você vai ter que ver os 5 vídeos, e aí depois você vai ver mais um vídeo só sobre tatuagem, aí você vai ter minha opinião. Beleza, então, por quê? Para você ver que a ética cristã, o fazer teologia na prática, é muito maior do que um pode ou não pode. Tem coisas na vida cristã que você não responde só com sim ou não. Você precisa responder com um raciocínio teológico. Você precisa responder com um pensamento bíblico. Você precisa construir um raciocínio, que é o que a gente começou a fazer aqui e a gente vai fazer assunto por assunto nas próximas ocasiões. Então vamos orar para terminar. E aí, na sequência, eu tenho alguns avisos, algumas orientações para passar para vocês. Santo Deus, nós agradecemos por tudo que estudamos até aqui, agradecemos porque nessa introdução nós já conseguimos clarear tantas coisas, nós já conseguimos elucidar tantos assuntos, nós conseguimos abrir a sua palavra com profundidade em tantas áreas e louvamos ao Senhor pela riqueza que temos de diretrizes do modo como devemos viver. Pedimos que o Senhor consolide essas verdades no nosso coração, para que isso se torne prático em todas as áreas da nossa vida. Em especial no que estudamos hoje, pedimos que o Senhor nos dê domínio próprio, que nós não sigamos os nossos impulsos, mas que nós consigamos puxar os freios totalmente nos momentos adequados, após reflexão, após ponderação, para que nós não sejamos como animais que seguem os seus impulsos sem qualquer razão, sem qualquer preocupação. E que nós sejamos pessoas preocupadas em usar os recursos que o Senhor nos dá, aquilo que está à nossa disposição, para a sua glória. Que nós não sejamos dominados por nada, mas para que nós tenhamos o controle daquilo que está sob a nossa autoridade, sob a nossa responsabilidade e ao nosso alcance. Abençoe nosso tempo agora de comunhão, nosso tempo de bate-papo e também o nosso retorno para casa. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.